Olá, eu sou o Branco, tal como vocês, um apaixonado pelo futebol e fico nu por baixo da camisola. João, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao Por Baixo da Camisola. Obrigado. É um gosto estás aqui comigo. Imagino que para ti também receber-me aqui também deve ser algo especial. Isto é o campo número 2, é assim que se chama? Campo número 2. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver. Obrigado. Acho que estas iniciativas para valorizar o futebol distrital são muito válidas. Tens um colega que é o Álvaro Amorim, que também vai um bocadinho de encontro a isto, valorizar as equipas do distrito. Acho que esse trabalho também é muito bem feito. E atrás disso poderiam haver muitas outras iniciativas, entendo eu, entre os treinadores dos clubes, que se podiam juntar de vez em quando, fazer partilhas, porque acho que isto deve ser de partilha. Aqui não acho que no futebol não há nada a esconder. Tu podes falar abertamente daquilo que tu pensas que é o futebol e se só te vai obrigar a seres melhor. E, portanto, estas iniciativas são boas, mas muitas outras poderiam acontecer. Mas acho que ainda estamos, a nossa cultura também ainda não nos permite muito isso, mas oxalá um dia isso possa acontecer. Já estamos a caminhar bem, falaste do Álvaro, o Álvaro é um exemplo para todos. O que ele faz é de um caráter mais informativo, também tem as suas entrevistas e também faz as suas, também promove de outra forma e o trabalho dele é espetacular porque ele foi pioneiro e ser pioneiro nunca é fácil. E deve ter que ouvir muita coisa que não gosta e outras que gosta. Isso faz parte. Mas realmente acho que há todo um mundo por explorar no futebol distrital. Eu falo por mim, desde que estou a fazer estas entrevistas, já conheci gente incrível e muitas histórias engraçadas, já fui a muitos sítios e tu tinhas que ser um deles também. Nós já nos conhecemos de outras andanças, as nossas mães trabalharam juntas durante alguns anos. Sim. E eu via-te só quando vinha ver às vezes o Guinense, via-te da bancada. E sempre ouvi falar muito de ti, e é verdade isto, não estou a dizer por dizer, tinhas muita qualidade, tudo mais, tu jogaste no Vianense muitos anos, nos campeonatos nacionais, não na distrital, passaste também por outros clubes, mas vou deixar que sejas tu também a tomar as rédeas desta parte da conversa, se calhar lembrar-nos aqui do campo número 2, que eu ainda me lembro dele pelado, e tu deves lembrar de certeza. Eu ia já responder a isso, sim. Foi aqui que tudo começou. Isto era um peladão, mas fui muito feliz aqui, muito. Todos os treinadores que eu tive nas camadas jovens proporcionaram-me aqui momentos muito especiais que eu recordo com muita saudade. Isto agora tem outras condições e ainda bem, embora o pelado também nos trouxe outras coisas que nos traz a rua, quando jogamos na rua, e eu acho que, por exemplo, no futebol falta um bocadinho esse jogador de rua. Os miúdos não brincam tanto na rua e essa magia da dificuldade que a rua nos trazia e que o pelado nos trazia também permitia em nós evoluir a nossa técnica individual no fundo. Mas ainda bem que é assim, que as condições são melhores, e oxalá venham a melhorar ainda mais. Alguns clubes certamente ainda não têm a possibilidade de ter um campo sintético, porque é diferente, é com outra qualidade que uma pessoa joga. Tu ainda jogaste nos capitães de Abril e por ali naquele Sim, eu sou do tempo de rua. Os meus pais moram na Abelheira, nós éramos uma urbanização com muitas crianças e nós estávamos de manhã à noite sempre a jogar a bola. Depois tínhamos um ringue ali muito perto e depois juntava-se a malta da Socomina, aquilo eram verdadeiros torneios, aquilo era espetacular. A malta que estava cá fora, tudo sentado na relva, montes de gente. E aquilo era uma verdade. Ali era o verdadeiro futebol, aquela essência da rua, juntarmos com outros colegas de outras zonas. Os meus amigos depois foram amigos aqui no Vianense, vinham da Ribeira jogar connosco. Eu tive uma infância que os miúdos hoje em dia eu acho que não têm, é diferente, o brincar na rua. Eu lembro na minha urbanização eram os miúdos a brincar e eram os pais a conversar, montes de gente que infelizmente agora não é. Eu tento proporcionar à minha filha essa vivência de rua, porque eu acho que isso é importante, mas a verdade é que também não há muitos amigos para brincar, mas nós tentamos chamá-los para a nossa beira, porque isso é muito importante. Eu também estou na área da docência e sei o quanto isso é importante. E que depois eu na escola noto as desigualdades que existem entre uma criança que é mais dotada cognitivamente e a nível motor do que aquelas que não fazem nada. Eu, por exemplo, eu estou no sítio onde eu estou a dar aulas, convidaram-me para fazer parte de um projeto de futsal e eu, como estava há muito tempo sozinho, eu estou a ajudar. Chegou-nos lá um menino que não fazia nada, estava sempre metido em casa. Os pais não tinham muito tempo trabalhavam muito, eu estava sempre metido em casa. Ele chegou lá, ele era um analfabeto motor.
um analfabeto motor, não sabia correr. E estas vivências do dia-a-dia nem parece a mesma criança, e é muito isto. Quanto tu mais praticares, melhor tu vais desenvolver. E é ali um bom exemplo de que, pá, o caminho que estamos a tomar. Que é muito perigoso. As distrações são muitas. Muito perigoso. Depois vimos uma pandemia que já nem vale a pena falarmos, porque o que é que isso trouxe. E é preocupante, e os miúdos têm de voltar à rua, as escolas também têm de ser um bocadinho mais apelativas. Nós, enquanto centros, também temos de proporcionar que os miúdos tenham experiências diversificadas, e eu, por exemplo, nas minhas aulas procuro que seja assim, porque a escola é o veículo que todos têm acesso, e aqui não há desigualdades, ali têm todos acesso da melhor forma, da mesma maneira. E então acho que há todo um trabalho de base, que eu entendo que tem de ser já do pré-escolar, que está um bocadinho atrasado em relação a muitos outros países. Ainda há muito aquele estigma: se está frio os meninos não podem ir para a rua, se está a chover não podem ir brincar. Se pode pôr umas galochas, nem não é isso é tão fácil. A minha filha, por acaso, felizmente, teve uma professora que lhe proporcionou isso. Não ficava fechada numa sala, mesmo que tivesse a chover, os miúdos iam com as galochas e com a gabardina lá para fora, ter experiência de chapinhar na água, isso é excelente. Eu acho que tem de ser feito aqui um trabalho, mas é muito reduzida, é uma porcentagem reduzida que faz isso e que tem isso em atenção. Mas como tu, temos que acreditar que enquanto houver uma porcentagem, nem que seja muito pequena, de pessoas isso, que... tem de puxar os outros, e as coisas acontecem. Senão o mundo parava e nós não acreditávamos em nada. Sim, mas em relação à escola temos tanto para falar. Hoje estamos aqui para falar de futebol. É melhor, vamos falar que é uma paixão. Se calhar é mais alegre. E futebol, eu não sei, deixa-me só, eu não sei se tens esta noção, se calhar como tu jogavas aqui não tens esta noção. Nós temos mais ou menos a mesma idade, és um bocadinho mais velho. O Vianense, na altura em que tu jogavas aqui, de camadas jovens, era um bocado inatingível para a maior parte dos comuns mortais vianenses. Não sei se é esta noção. Ou se era eu por estar de fora, era difícil. Quem jogava aqui, quem andava na escola, porque aquele gajo joga no Vianense, é muito bom, joga no Vianense, havia um respeito muito grande e uma noção que havia muita qualidade aqui. Sim. E depois as pessoas se calhar tomaram, o Vianense depois não sai disto, ou está na terceira, ou está na distrital, e afinal não é assim tão bom. Mas havia muito isto. E o Vianense é um clube muito respeitado, mas acho que ao longo dos anos, se calhar, outra situação, uma gestão um bocado pior, foi perdendo um bocadinho esta imagem de um clube que é realmente grande, porque é eclético, porque tem muitos anos. Porque sim, não há comparação aqui no distrito em relação ao Vianense. O Vianense é a referência dos clubes aqui do distrito. E eu sentia isso, efetivamente, nós conseguíamos reunir aqui os melhores atletas. Na altura era a referência, embora houvessem outros bons clubes que também lutavam connosco pelos campeonatos, mas no final nós éramos sempre os campeões, a realidade é esta. E havia sempre aquela coisa de jogar no Vianense, mas era muito mais as pessoas de fora que nos viam como um alvo a bater do que nós, as outras. Para nós eram adversários normais, não tínhamos nada contra ninguém, nós só queríamos competir, fazer o melhor, ganhar, jogar contra o Vianense, sem dúvida era uma motivação. E nós passámos algumas coisas, enquanto novo, eu hoje refletindo, nós passámos, enquanto miudinhos, coisas de pais de adversários que impensável, éramos insultados, nós éramos crianças. Mas passámos aí alguns momentos que não lembro com muita satisfação, porque as pessoas não entendiam e essa rivalidade existia muito, mas eram só crianças. E a malta tem de perceber isto, não vale ganhar só por tudo e por nada. Estamos ali a formar. Hoje em dia falamos muito bem nos árbitros, e eu não assisto muito, mas às vezes venho assistir aos jogos dos pequeninos, e realmente os árbitros também cometem erros, mas podem cometer erros também. Eles próprios também estão em aprendizagem, tal como os atletas. Pá, e nós não temos essa sensibilidade. Nós não temos cultura. Nós não temos esta cultura de perceber isso, é o ganhar a todo o custo, é o que interessa, é ganhar. Então na formação havia-se aí coisas. Mas isso, também te digo já que não é extensível à escola. Eu faço parte do desporto escolar, eu tinha alguns colegas que eu chamo os treinadores das Champions. Epá, são docentes, mas eles levam aquilo de tal maneira que cometem atos de loucura mesmo. E eu não vejo assim de forma alguma. Mas acho que a rivalidade que nos chega um bocado e a competitividade é uma coisa boa. É, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Em tudo na vida a competitividade é boa. Tu tens um restaurante, se eu abrir aqui um restaurante ao teu lado só é bom para ti. Claro. Vai-te obrigar a seres melhor, vai-te obrigar a inovar, estás sempre a inovar. E aquele cliente ia àquele e nunca o estava cheio, vai ao teu, não há problema, sabes? Eu não vejo a competitividade como uma coisa má, pelo contrário, acho que é uma coisa boa. Só que quando extravasa,
Isso é que não pode, claro. Pronto, sabes isso que é nós somos muito quadrados. Eu até há uma coisa, eu nem sabia se havia de tocar nisso ou não, mas até que estamos a falar disso, até acho que faz sentido e acho que não há grande problema. Tu és de Belenenses, mas és benfiquista e és um benfiquista. Sou. Gostas muito do Benfica, Gosto muito do Benfica. como eu gosto muito do Porto e não me invalida de... E há muito esta coisa que nós crescemos nesta cultura de temos de ser basicamente um dos três grandes, ou aprendemos muito com isso, e sobretudo quando nós éramos crianças era ainda muito mais enraizado, acho eu. Sim. Hoje em dia já se foca mais no Clube da Terra e tudo mais, na altura não existia isso. Sim, não. Não existia. Hoje Embora eu já se vivesse fala... muito o Vianense de pequeno, Jesus, eu chorava com o Vianense, eu passava muito, eu não dormia, eu dormia equipado. Mas tu jogavas aqui, mas para quem não jogava... Sim, jogava, e o Benfica sim, também sou muito benfiquista. Mas percebes? E esta às vezes dizer... Não há mal nenhum nisso. Dizer que, mas afinal, mas tu és do Porto, és do Benfica, mas és do Vianense também, mas como é que é? Opa, primeiro acho que não há conflito de interesse neste momento, e mesmo que venha a haver, é uma situação depois, porque são coisas que acho que são isso é a minha cidade, eu sou apaixonado pela minha cidade, acima de tudo, pelo meu distrito, por todas as terras, por mim podiam ganhar os clubes todos aqui, mas é a minha cidade, gosto do Vianense, obviamente. Obviamente que, por exemplo, tu acompanhaste este pequeno Vianense, eu estou a acompanhar o Vianense com mais atenção há poucos anos. Sim. Não é mais ou menos legítimo, mas tu dizes, eu tive aqui 20 anos. Tu cresceste aqui, cresci aqui, a minha infância foi passada aqui, foram muitos anos. Tu treinavas, jogavas e vinhas ver os jogos dos séniores? Sempre. Eu vinha a pé da Abelheira, vinha ver os jogos, o Senhor dos Chupas, que não vejo agora. Eu fazia sempre, é impossível não ir ver o Vianense. Era aquele de uma motinha, exatamente. O estádio era outro, não era assim, tínhamos aqui uma bancada, tínhamos a bancada atrás das balizas. E eu ia com o meu pai para todo lado ver o Vianense. Eu era um apaixonado pelo Vianense, eu queria chegar àquela equipa. Sabes, os séniores eram o meu patamar, eu quero ser aqui, eu quero estar ali. E pai, não dava, ao domingo era sagrado. O Vianense, para onde fosse, nós íamos ver o Vianense, sempre. Indo de encontro um bocadinho a isso, que nós somos do Clube da Terra, e eu era muito da Terra, e eu gostava sempre de ir atrás do Vianense, e sofri bastante, e sofri muito, e também tive muitas alegrias. E recordas-te do dia em que te estreaste no sénior? Isso é muito complicado, pá, não, eu jogava nos júniores. Eu acho que foi num ano de júnior. Foi num ano de júnior, e eu estreiei-me nos séniores. Os séniores jogavam na segunda divisão B. E eu lembro-me foi na altura até que o Ângelo também jogava mais e depois acabou por sair para o Braga. Penso que foi nessa altura que e o Ruizinho, que um colega que jogava connosco também, éramos os três que estávamos aí mais aos séniores. Acho que não me esqueço de ninguém, se me esquecer, peço desculpa. E foi por aí, ainda em júnior. Agora, onde foi, contra quem foi, sinceramente, não me recordo onde é que foi. Lembro-me de ir a Sandinenses, aqui passa na altura, não sei se eu aí joguei, pá, não sei. Mas certamente recordas daqueles primeiros tempos como sénior, sim. Se tu vias na bancada e de repente estás ali... Por a mão de um grande amigo, que já nos deixou e que eu gosto sempre de relembrá-lo, e que me custa, melhor não falar muito, que é o seu Passos. Marcou muita gente aqui, não é? Marcou. Tive muitos treinadores, eu passei quase por todos os treinadores aqui da formação, todos eles guardo com muita saudade e todos eles acrescentaram qualquer coisa na minha personalidade enquanto jogador. Luciano Souza nas camadas jovens foi aquele que mais nos proporcionou enquanto atletas, ele fez tudo por nós. Eu já estava muito à frente para a época, eu já sabia muita coisa, que eu depois ao longo dos anos fui aprendendo e eu já falava disso antes. Para mim aquilo já não era novidade. À frente do seu tempo. Sim, à frente do seu tempo, proporcionou-nos experiências incríveis. Nós tínhamos pré-épocas que eram melhores que os nossos campeonatos, quando estávamos no Distrital. Nós éramos campeões do Distrital, no ano a seguir éramos campeão nacional. Isto foi sempre campeões distritais, nacional a seguir. E proporcionou-nos torneios excelentes. Viajámos muito para a Espanha, para muito sítio. As camadas jovens foram incríveis. Depois tive outros treinadores, naturalmente. E todos marcam de certa forma. Eu gosto sempre de todos os treinadores, embora... Sim, já muita gente... Sim, o seu Passos, pronto. Foi porque ele também era meu amigo fora do futebol, era amigo da minha família. E depois foi o primeiro treinador que eu tive nos séniores. E é especial, pronto, não é? Claro. Quer dizer, chegar aos séniores, que era o meu objetivo, era chegar aos séniores. E foi por a mão dele. E
e portanto tenho muito apreço por eles. Foram muitas épocas aqui. Foram muitas épocas. Muitas épocas. Eu lembro de ver jogar ao lado do Israel muitas vezes, lembro de ver jogar muitas e muitas vezes. Estive aqui com grandes grupos, grandes equipas, colegas que hoje ainda falámos, outros nem tanto, que a vida, pronto, vai a outros caminhos. E são muitos balneários. São muitos balneários, são muitas histórias, espetacular. Vivi aqui muito tempo, depois acabei por sair, já era a parte final. Foi quando ingresso no Neves a primeira vez no Distrital. Onde ganhaste, curiosamente, o teu único troféu? Na Distrital, foi exatamente. Eu tive a sorte de estar sempre no Distrital inserido em grandes grupos. O meu primeiro ano no Distrital foi com o Neves, o Mr. Fernando Rego, uma pessoa apaixonada pelo futebol, uma coisa incrível. Tinha uma equipa fantástica, tinha uma equipa espetacular, um grupo, um balneário, era muito bom. Aceitaste bem, aceitaste o que nós temos que aceitar, esta transição do Vianense para passada, este crescimento, esta mudança? No início com algumas reticências, porque temos exemplos de alguns clubes que vão assados, aquilo foi uma desgraça. Mas nós, se isto não corresse bem, o nosso patamar também não tínhamos nada a perder, quase nada a perder. Assim, foi isso que eu agarrei-me um bocado a isso. Fico sempre na dúvida, mas agarrei-me um bocado a isso. E dar a oportunidade às pessoas que querem vir ajudar, por que não? Sim. Andámos há tantos anos nisto, pode ser que seja diferente também, e é um bocado isso. O que é que nós vamos perder? Não é? Portanto, eu tinha coisa de, isto correu muito mal e acabar o nome Vianense. Isso era também uma grande preocupação, clube centenário, mas acho que não, acho que as coisas estão a ser bem feitas, as pessoas estão lá à frente e são responsáveis, acho eu, para já. Quando se ganha também as coisas são mais fáceis, não é? Depois na adversidade é que se vê. Não vejo com maus olhos, não vejo... Antes era a questão do estádio, não é aquilo que falámos, que até sim, embora as outras eu percebo o crescimento que eles querem falar, irmos para outro estado com outras condições, mas realmente acho que ali, também não é o sítio. Eu acho que isto, se houvesse aqui uma melhoria neste campo, era suficiente. Eu acho que podia e devia haver uma melhoria. Estes balneários são desde sempre. Isto está velhinho. Muito. O José de Matos está velhinho. E se houvesse aqui uma reformulação, se calhar a casa estava aqui perfeita. Não é preciso um campo, mas eu acho que também tem a ver com as acessibilidades. Não sou muito dentro do assunto, não percebo muito. Mas tem a ver que se queres crescer mais um bocadinho, tem aqui certos parâmetros que aqui no Rio nas condições. Já viste alguma imagem do projeto do Paulo Gomes para a academia daqui? Sim, porque este campo acho que não vai dar para mais que isso, porque não tem mesmo espaço depois se quisermos crescer para uma divisão a seguir. Pois, acho que há qualquer coisa. Pronto, e não dá para... Sim, eu espreitei e tudo que seja para melhorar, para mim está excelente. Claro. E ter aqui 500 crianças, é para trazer 500 crianças, venham elas, não é? Tudo bem. Portanto, para melhorar sempre. Agora pronto, isto tem todas aqui uns trâmites legais que nos ultrapassam, não sei muito bem como é que isso funciona, mas sim, que cresça e desenvolva. Sem dúvida. Se tiver de ser no Manuel Machado que seja, e que as pessoas... Eu fui ao primeiro jogo, que foi feito no Manuel Machado, está uma moldura humana incrível. Não sei se aquilo foi por ser o meu primeiro jogo, eu vi lá pessoas que, colegas meus amigos, aliás, que moram lá na Abelheira, que estavam lá, até foi super. E nós encontrámos-nos ali, que não estamos sempre juntos, vi lá tanta gente que, é isto. Sim. Mas que aqui, se calhar, ali foi uma envolvência diferente, acho eu. Por ser o primeiro jogo ali, estava uma bancada incrível. Foi uma bancada espetacular. Se passasse por aí para nós subirmos, que fosse. Seja, não é? Seja por aí. Também digo mesmo do símbolo, eu adoro o símbolo do Vianense, acho muito bonito mesmo, a original. Não gosto particularmente deste, mas eu também digo, eu quero lá saber. Eu adoro muito aquela caravela, adoro o símbolo do Vianense. Sim, eu acho que esse símbolo é dos mais bonitos para mim mesmo Eu acho que esse símbolo, e nós temos aqui, isto é especial, não é? É o símbolo que nós nos habituamos sempre a ver. Pronto, tem aquele, mas como este não há. Não há, isso pode vir o que vier. Não sei se sabes, mas esta foi a minha primeira camisola. Esta foi a minha primeira camisola nesta casa. Eu era pequeninho, as mangas ficavam, pareceu o Gasparzinho. Ela não é muito pequena. Não, esquece, mas eu adorava por ser manga comprida. E está aqui intacta, o material era bom. São muitos anos que estão aqui e possivelmente já tinham passado por outras gerações. Estampadas estas... Eu sei como é que se chama. Simões, um grande vianense. Sim. E está ali,
estava impecável, a minha primeira camisola, é verdade. Vou-te continuar a puxar pelo baú das memórias. Sim. E eu sei que te propus uma coisa muito difícil, que é tu criares o teu 11 destes anos todos aqui da Distrital. Sei que tu pensaste muito e deve ser mesmo muito difícil, porque eu até estive a ver alguns 11 que tu passaste e imagino que não seja nada fácil, mas de qualquer maneira... Não foi fácil. Estou aqui, mas sim, isso surge e ninguém tem de ficar melindrado com isso, não tem nada a ver. Eu, como te disse há bocado, eu tive grupos fantásticos, uma qualidade de jogadores incrível, que daqueles que nós às vezes, aquele gajo passou ao lado de uma travessa de bacalhau. Eu tive jogadores desses que, por uma ou outra razão não conseguiram ir mais, mas tinham qualidade para tanto. E foi realmente muito difícil. Eu fazia 3 equipas de qualidade, possivelmente. Então lá, começa lá, pelo guarda-redes. O guarda-redes é o Nuno Duarte, que atualmente está no Cardielos, uma pessoa excepcional, uma pessoa de grupo, um líder, uma qualidade espetacular. Tive outros bons guarda-redes, que me desculpem os outros todos, e todos os outros que eu não vou dizer, mas fui aqui quase ao pormenor o que é que... E acho que o Nuno Duarte reúne aqui o consenso de todos os meus sentimentos. É isso que eu ia dizer. Para que seja ele, porque realmente não é fácil. Tive muita gente boa. Eu, felizmente, para mim foram todos bons. Mas pronto, mas é difícil. Portanto, eu punha o Nuno Duarte na baliza. Ok, o lateral direito. Lateral direito foi aquela posição que eu tinha aqui 2 pessoas muito fortes, mas eu optei por o Carvalho, que está no Cerveira, Diogo Carvalho. Diogo, amigalhaço. O homem da casa. Um amigalhaço que eu mantenho, uma pessoa excepcional, uma pessoa incrível, mas com uma qualidade também acima da média, e portanto eu escolhi o Diogo. E o lateral esquerdo? Lateral esquerdo eu escolhi o Brás que atualmente está no Âncora. Eu tive com o Brás Cerveira. Tive com o Brás, agora estava aqui a ver Neves, mas não, foi no Cerveira. Tive com o Brás no Cerveira, embora no Cerveira também tivesse o Diogo. O Diogo, que também muito um lateral espetacular. E entre os dois é isso que eu fazia aqui, tinha uma equipa de luxo. Mas o Brás tem ali uma característica diferente do Diogo que eu gosto. E tendo em conta a ideia que eu tenho, portanto eu acho que eu optava para o Brás. E a dupla de centrais? Dupla de centrais, eu escolhi o Ruben, que está atualmente no Âncora. Já não está. Que já não está, entretanto... Mas ainda fez esta época lá? Sim, pronto, mas é a última época dele. Sim. E o Jovino, que esteve comigo em Cerveira e que também esteve aqui comigo nas camadas jovens, tudo que mexe. E ele era de mais velho e quando ele dava aquilo era um exemplo, nós também tínhamos de ir atrás. Um bocado como o Israel, quando eu jogava era novo, eu via-o aí a desbravar. Caralho, se ele vai, eu tenho de ir nele. Um bocado, estás a ver? Pronto, o Jovino é um exemplo de trabalho, sempre no treino vamos embora, virava tudo, até nos treinos, era incrível. Mas é aquilo, mas não era com maldade, era para a malta perceber, porque o treino, como treinas, é como vais jogar. E, portanto, eu escolhi ele. E depois daqui para a frente é 4-3-3, 4-4-2? Eu fiz, eu nem nisso pensei. Nem pensei, eu vou pôr aqui a malta. Ok. E, portanto, estava eu, e depois o outro gajo está aqui ao meu lado, aqui foi mesmo muito difícil. Antes do gajo que está ao teu lado, como é que tu te definias como jogador? Sei que é sempre complicado. Eu gosto de ir sempre a bola, gosto de ser organizar. Eu sou o base do basquete. Eu sou o passador de voleibol, sabes? Então ele é sempre redondinho, não é? Sim, é como eu gosto. Embora tenha passado por outras posições na formação, mas eu quando andava muito tempo sem bola, aquilo para mim era... Tu eras o 8, basicamente, não é? Sim, eu era o 8. Da parte final, mais para 6 e um 8, mas que eu gostava muito de vir buscar também, de ser eu a construir. Era ali a passar sempre por tudo, ir a um lado buscar para o outro, essa ideia que eu tenho de tu. É isso que eu gosto, a bola sempre redondinha, curto, longe, conforme a situação, mas sim, sempre a não chorar, a tentar, que às vezes também chorava, também não está aqui o Maradona, claro. Mas às vezes também chorava,
Há dias que não dava, não é? Mas só é humano e não somos máquinas, e há aqueles dias que a coisa não corre bem. E meu Deus, nem eu me reconhecia. Acaba com uma azia, mas pronto, faz parte. Mas sim, é o meio, gostar sempre de ter a bola, organizar a equipa, até por o meu perfil, porque eu também gosto muito de falar, gosto muito de orientar, gosto de ajudar, e portanto é o cérebro, eu acho que o meio é o cérebro disto tudo, é o que a equipa funciona quando aquele setor está bem e aquilo não há maneira. É a ligação, no fundo é a mesma ligação da defesa para o meio, depois o meio para o ataque. Depois, como estava a dizer, foi difícil escolher porque eu joguei com muitos bons jogadores. Os gajos do meio são os pianistas, são os gajos que tocam bem como o caraças e joguei com muitos bons, mas escolhi o Pato Cabrera. Ele jogou comigo no Neves, pé esquerdo, fantástico. Uruguai, não é? Uruguai. Muito bom, muito acima da média. Depois até saiu para outros clubes, depois também perdi um bocadinho o... Eu vi outro dia, ele chegou a andar aí mais acima, depois voltou. Sim. Um jogador para a altura, estava acima da média, mas tive outros tão bons. Mas pronto, escolhi o Pato, se calhar todos fomos a ver as características de cada um, se calhar ele até foi aquele que até foi mais, possivelmente mais longe, mas tive muitos bons. Depois o meu ídolo de sempre, que é o Rui Costa. Não sei porque eu imaginava essa resposta. Ou isso ou o Aimar. Pensei que um dos dois eu imaginava que fosse. O Aimar já foi numa fase em que o Rui Costa está muito enraizado. O Aimar vem muito depois do Rui Costa. O Aimar, eu conheço o Aimar quando ele joga no Valência. Mas a minha figura do Rui Costa é desde pequenino. Esquece, o Rui Costa é qualquer coisa. Que por acaso tive o prazer de estar com ele no outro dia e dele-me assinar um livro que eu tenho dele antiguíssimo. Foi aquele momento, sabes? Foi espetacular, porque pronto, estou lá próximo e tenho essa possibilidade. E o Rui Costa, sem dúvida, que é uma referência para mim e foi o meu ídolo sempre. Tive a sorte de poder ver bons jogadores. Sou de uma geração em que eu vi tantos craques. Mas o Rui Costa, sim, é o meu jogador. Já nem sei quantos vou. Vais em... 4, 5, 6, 7. Estás no 4-3, agora falta. Está-me aqui a faltar alguém. Depois tive... Está-me aqui a faltar alguém que eu tinha no meio. Já me recordei. É o Luís António. Esteve comigo em Cerveira. Um craque. Uma coisa de fora de série. Bom de bola. Agressivo quando tinha de ser agressivo. Mas a qualidade dele naqueles pezinhos era qualquer coisa fantástica. Foi daqueles que... o futebol não foi amigo dele. Não foi amigo porque ele podia ter ido... Nestas coisas é preciso um bocado de sorte. Também passou ao lado da travessa do Bacalhau. Passou ao lado da travessa, que é o cara. Embora ele tenha andado, eu penso que é um dos mais jovem, tenha andado pelo Porto. Mas pronto, as coisas depois não se proporcionaram, mas aquilo que ele emprestava ao futebol aqui no distrito, ele era incrível. Uma coisa muito bom. E depois, à frente tinha dois touros, eu gosto de dois, entre aspas, não é? Foi o Romário, que atualmente está no Atlético dos Arcos, que eu apanhei foi meu colega foi meu colega nas Neves. Nas Neves? Foi no Neves? Foi no Neves. E o Lucas que este ano, não sei se terminou, se ainda continua no Âncora, esteve comigo em Cerveira. O Lucas Lopes? Lucas Lopes. São dois rapazes que aquilo até cansa só de ver. Eles dão tanto trabalho às defesas, que é uma coisa impressionante. E depois no momento deles também estão lá prontos para... eu defendo um bocado que às vezes é ali que começámos a defender com aqueles dois homens, então eles emprestam uma coisa à equipa incrível. E por isso eu os escolhi, eu acho que estava descansadinho da vida, porque aqueles dois quase tiram o trabalho depois a parte de trás da malta. Embora tivesse outros, como te disse, em todas as posições tinha gente muito boa, muito válida. Claro. E isto é um exercício muito difícil de... reforçar aqui que estamos a pensar no teu 11 da Distrital, porque não estamos a falar dos anos que estiveste no Vianense, porque estiveste sempre estiveste sempre nos campeonatos nacionais, porque se fôssemos ao Vianense, se calhar... Tive aqui grandes jogadores, tinhas outra história para contar. Tinha. E agora, se calhar mais difícil ainda, o treinador.
Isso é, olha, é assim, vou tentar aqui safar a minha pele. Não é safar a minha pele, as pessoas entendem certamente. Eu entro no Neves, Mr. Fernando Rego, um apaixonado por futebol, adorei trabalhar com ele. Um homem que nós chegámos ao treino, estava tudo preparadinho, boa intensidade de treino, metodologia de treino muito boa, eu gostei de trabalhar com ele. Depois tenho o meu cunhado, o Kim, que no Cardielos, tive o Kim, também uma sabedoria incrível, e se tiver a sorte, que também é preciso ter a sorte, ele vai longe no futebol. Tive o Mister Marco Alexandre, que foi meu colega aqui no Vianense, meu capitão, que emprestou toda aquela experiência enquanto jogador, que nos transmitia isso, aqueles momentos, aquela ratice que às vezes é preciso ter no jogo e perceber os momentos do jogo, e ele isso transmitia muito bem isso à equipa. E depois tive o Pedro Lomba, o México, em Cerveira, eu penso que foi no meu último ano. Acho que foi o meu último ano em Cerveira, já também numa fase final da minha carreira, ou não diria uma fase final, diria eu já com muita bagagem de futebol. Sim. E entender o futebol já de muitas formas, e o México veio trazer ali uma cultura, uma sabedoria inacreditável para um contexto distrital. O Pedro vem trazer ali muito forte, uma sabedoria acima da média para o contexto relativo. E desses todos, quem é que escolhe? Desses todos, e pelo aquilo que eu vejo no futebol, eu escolhi o México, escolhi o Pedro. Consegues ver porque ele numa parte não é por o que ele agora está a atingir, para mim não é surpresa por aquilo que eu vi nele ali, e ele vai, de certeza, como todos os outros podem ir. O Kim é novo, vai se quiser, também é fácil, pela sabedoria que ele tem, ele também pode atingir outros, e vai certamente atingir. Mas sabes que nisto no futebol é preciso às vezes aquela ajuda, aquele empurrão, e às vezes pode não surgir, e outros treinadores que andam aqui, outros jogadores que andam aqui escondidos na sombra, porque não se consegue atingir, não dá para todos. E não se consegue chegar a todos, depois também isto é muito interesse e as coisas tornam-se assim mais complicadas. E escolhi o Pedro por aquilo que eu vi, por as ideias que eu já tinha e pela bagagem que eu já tinha de futebol, mas por aquilo que ele também me acrescentou. Ele acrescentou muito. O Kim é um bocadinho o Pedro. Eles trabalharam juntos, eles fizessem uma equipa técnica, era uma equipa técnica fortíssima, embora se perdessem se calhar um treinador, não é? Sim. Porque só ele podia ser principal, mas isto é um trabalho de equipa, e pronto, como é os treinadores da Distrital, no seu momento todos foram muito importantes, mas escolho o Pedro por isso, por eu estar numa fase já com muito conhecimento, e ele ainda veio acrescentar mais qualquer coisa, e notava-se, e é importante um treinador dar soluções à equipa e dar soluções ao jogador, porque se o jogador chega a um treinador que não lhes consegue transmitir mais nada, é complicado, e o Pedro conseguiu-me surpreender ainda assim, depois de tantos anos. Sim. Ainda conseguiu ali, e nesse ano tínhamos um grupo fantástico, tínhamos que guardámos muitas memórias, que nos juntámos de vez em quando, porque foi realmente acho que foi o melhor ano dos 3 que eu tive lá. Tive 3 anos muito bons, mas acho que esse foi o mais forte. E ele também conseguiu trazer isso, porque esta ligação dos treinadores aos grupos é muito importante. E vocês nem são muito distantes em termos de idade também, portanto? Não, mais ou menos nada. Também conheci o Pedro daqui, conheci o Pedro da cidade, somos ligados. E pronto, a minha escolha recaiu nele por esse motivo, por ainda me mostrar. E por ir de encontro também havia mais qualquer coisa, por ir de encontro também a muitas das ideias que eu defendo, que é o futebol, não é? Daquilo que eu gosto, que é o futebol. E pronto, está encerrado o 11. Está encerrado o 11. Tinha mais 11 para fazer. Isto é um exercício realmente complicado. Por isso é que eu peço sempre com antecedência, porque se te pedisse aqui, complicado. Tu ias ficar completamente... Tenho a certeza que ninguém vai ficar chateado. Eu esqueci, eu podia ter dito a outras pessoas, mas pronto, tentei ir aqui quase ao pormenor e ver. Mas tive muitos jogadores com muita qualidade, muitas histórias, muita coisa, gente boa, que é isso que também me dá muita saudade do futebol.
que é o balneário, aquilo que as pessoas, toda a gente fala que é o balneário, o cheiro do balneário, isso é, só quem passa lá é que percebe. Não se explica, não é? Não se explica, aquilo sente, aquilo é muito, é mais do que o futebol. É a alegria do colega que foi pai no dia, que um gajo vive aquilo como se fosse nosso filho, é os problemas que eles têm, que uma pessoa tem de os ajudar a ultrapassar, é muito mais do que só ganhar, treinar bem, há um ser humano por trás do jogador que no balneário muitas vezes se resolvem, tentam ajudar a resolver problemas. Eu tenho sentido e tenho tido, olha, até foi de uns entrevistados, dos mais novos que eu já fiz, que foi o Tomás, que ele é de Linhenses, e ele disse-me, pá, o balneário eu posso vir fodido lá de fora, mas chego aqui, pá, esquece, desliga tudo, fica tudo lá fora, vem aqui, pá, e as pessoas tentam sempre... Tentamos que seja assim, embora às vezes alguns não conseguem, uma pessoa percebe, e normalmente os capitães tentam logo perceber, eu como tive sempre esse papel, mesmo às vezes não sendo capitão, é o meu perfil de liderar, de dar a minha opinião, sempre foi assim na escola, fui sempre delegar a turma, sabes? Foi assim, não sei, tenho essa coisa, pronto. É perfil, é o perfil também, se calhar tem um bocado a ver, é o perfil, eu também sou professor e falo para os grupos, para os meus alunos, 30 alunos e esta vontade de comunicar com eles, às vezes dizendo coisas que não são tão certas, mas isso faz parte até da minha formação, estou sempre a aprender, com os meus colegas da escola. Essa consciência é o primeiro passo para seres professor, que é chegares a casa e pá, disse aquilo ou fiz aquilo assim, mas amanhã... Sim, refletir sobre mesmo as próprias aulas faz parte. Isso não existe, acho que não existe, exatamente. Não é? E... Olha, uma coisa que também não nos deixa durante a entrevista toda é o vento, que é a nortada de Viana, que também faz parte. Chega ao meio-dia, eu sou feliz quando vou para a praia, já sei que a partir das 11h30 acabou a praia. As camisolas estão aqui no estendal e, portanto, eu também já peço uma desculpa antecipada, porque o som às vezes pode ter algum corte, não um corte muito intenso, mas pode ter, porque o vento é realmente um bocado intenso. A Regi trata disso. A Regi depois vai tentar tratar da minha maneira, mas vamos ver. Que é que eu não te vou fazer as habituais perguntas, mas vou-te fazer um desafio diferente. Se eu te der aqui umas 3 primeiras palavrinhas, tu consegues continuar isto. Ok, vamos lá. Foram muitos anos de glória. De paixão, de sofrimento. Não é desculpa, não é isso que eu quero. Isto é uma música que tu conheces. Sim, é o hino vienense. Muitos anos de glória. Sabes continuar a ver? Aquela palavra que eu nunca percebo, não tremendo, ou não sei o quê, sem temer as tempestades, uma coisa qualquer, não é? Peço desculpa, mas eu por acaso, é curioso, pode ser assim, eu aprendi a ouvir o hino do Vienense quando era pequeno, quando vinha ver os jogos, mas foi uma coisa que eu nunca consegui realmente fixar. E depois quer dizer, eu acho que depois a forma como aquilo também sai dali, não se percebe muito bem a realidade é essa. E eu, não sei se isso não sabe o hino, não sei de cor, completamente não sei o cor, aliás. Tem aquele instrumental. Nestas colunas há aquele agudo assim ainda mais estridente, mas eu sei que é uma música que te acompanha, obviamente, não tens de saber a letra. Claro, não é logo. Isso não, e que sinto, não há maneira, mas por acaso esta foi uma boa rasteira, porque, mas sinceramente, eu não consigo muito bem perceber, e ouvi muito isto de miúdo, e depois com o tempo e quando entrar, aquela que tu falas, mas depois, não sei, olha, vou-me defender um bocado, eu estou focado no jogo, não estou a ouvir o hino, sabes? Estavas a ir ao hino. Mas essa foi boa, porque não sei mesmo. Sei que foram muitas páginas de história. Foram muitas páginas de história. De verdade. Isso mesmo, essa parte eu sei, pronto. Essa tinha de ter estudado, mas fizeste bem. Esta foi a gasta. Há coisas que nem precisamos saber tudo para sentir, nem precisamos demonstrar aquilo que sentimos. Eu não preciso de andar aqui todos os dias, nem preciso de dizer que este é o meu clube do coração, que não é difícil de perceber. Foi muito tempo aqui, 20 anos, é muito tempo. Juntas clubicidade. Isso é uma coisa muito genuína e muito boa. É muito. Embora agora, infelizmente estou um bocado mais afastado, há uns anos para cá, por causa da minha vida profissional também, eu tenho 2 dias aqui para estar com a família, para tentar aproveitar tudo um bocadinho, claro. Não é fácil. Mas pronto, já estou a perder um 0.
Não. Agora, eu não te vou fazer perder mais pontos. Agora, vou-te pedir uma ou duas histórias que tenhas engraçadas. Destes anos todos que tens, pode ser do Vianense, pode ser de Camadas Jovens, pode ser de Cenas. O que tu achas que uma outra personagem que tenha marcado? Cruzaste com tanta gente? Tenho muitas histórias, algumas não se pode contar, como é evidente. Essas são as melhores normalmente. Pois, mas não, são muito fortes, não dá, mas foram momentos que me marcaram e são incríveis. Epá, sei lá. Eu, começando aqui um bocadinho nas Camadas Jovens, eu relembro, pá, não é assim nada engraçado, mas nós fomos para um torneio aqui para a Espanha, ficámos alojados em bangalôs. Epá, nós nos momentos mortos, nós desviámos as camas, fazíamos ali 1 contra 1, torneios, autênticos torneios, uma coisa espetacular. Parece que estou a ver a malta ali sentada, e dois, 1 contra 1 a jogar, e aquilo era a séria, aquilo era espetacular. Eu nas Camadas eu tive muitas histórias porreiras, proporcionaram-nos coisas muito boas. Eu vejo tivemos um desacato medonho em Vizela, que aquilo antigamente ia-se por um túnel muito grande até ao campo, e nós ao vir para cima aquilo foi tudo à batatada. Eu nem sei bem o porquê, mas aquilo foi muito mal. Também não foram só... são histórias que eu me lembro pronto, aconteceu e não há problema, e não foi assim um momento muito agradável, mas também acontecem momentos desses. Depois desse jogo nós fomos ver o Vianense contra o Varzim. Saímos do jogo, fomos ver o Vianense contra o Varzim. O colega meu tinha um trompete que arranjou não sei onde, foi um barulho, foi espetacular. Lembro-me nesse jogo, o Nuninho, estava o Petrovic e o Belic a aquecer, e eu não sei se foi ao Belic ou ao Petrovic, que ele foi lá dizer: tu vais entrar e vais marcar. Dito e feito, e um deles marcou. O Nuninho, sabemos quem é o Nuninho? Sei. E um deles marcou. Opá, depois de balneário, eu tenho aqui no Vianense, isto era medonho. Eu tenho uma cena que eles me despem todo, fiquei todo nu, prenderam-me ao pilar do balneário, com ligas, todo nu, prenderam-me os pés, pela cabeça, e está tudo sentado em silêncio porque o Mister vinha entrar para a palestra. Depois, eu acho que nós perdemos o jogo nesse fim de semana, e o Mister abre a porta e vê-me ali naquele estrago. Ele disse: eu não posso ser o que ele disse. Fechou a porta e foi embora. E então depois a malta lá me tirou, e eu quando depois o capitão Pista já pode entrar, mas ele foi-se a rir porque ele gostava daquela merda. Disse mais neira, desculpa. E ele gostava daquilo e sabe que aquilo também era importante para o grupo. Nós ali já estávamos a preparar o próximo, porque estas coisas no balneário são muito importantes, estas brincadeiras, os encharcados, quando algum miúdo novo ia lá dos júniores, ou que nós à sexta-feira fazíamos banhos de massagem, ele tinha sempre o batismo que era meter a cabeça debaixo da água e ficava ali aflito, e depois um gajo, anda embora, já está, outra vez, coisa assim. Os encharcados, que é quando um gajo molhava a roupa, andava lá batatada dentro do balneário. Tem algumas coisas, em Cerveira, também numa situação, eu tenho uma fotografia dessas, e eu engessei-me todo, cheio de ligas, tipo múmia, e fui o primeiro a chegar, pus-me lá na Marquesa, no balneário, e depois a malta chegou, estava eu ouvindo aquele preparo, mas ninguém me fez nada, ninguém me tocava, a malta entrava, ria-se, mas eu fiquei ali, a malta quase que se equipou, depois já posso ir embora. Eu gostava mesmo de fazer. Eu no Neves, eu e o Badeiros cortávamos a relva à sexta-feira, temos no carrinho, e ele a conduzir, e eu ao lado dele. Tenho muitas coisas, tenho muitas histórias engraçadas. Tu guardas? Jogarmos às cartas na Madeira, estamos a jogar às cartas, e quando reparamos estamos baixo da polícia judiciária, e um gajo ali com alguns trocos, coisas assim. Tenho muita coisa boa, muitas histórias, são muitos anos. Tenho uma história de um colega meu que num jogo, eu não sei precisar qual foi, que me marcou até hoje, falamos com uma pessoa nesse rio, ele vai marcar um pontapé de canto e parte a bandeirola de canto. Estamos a falar de um pedaço de madeira, um barrotezito que tinha a bandeira. Eu não sei o que é que lhe deu, partiu a bandeira. Eu acho que tinha o colega. É o farinhoto. Espetáculo. Vamos para um jogo Quinta de Oliveira, uma das carrinhas estragou-se, vamos todos juntar a mesma carrinha. Depois houve uma que fomos na carrinha antiga,
o autocarro do Vianense, o velhinho, Sim. nós às vezes íamos para os jogos. Pá, fomos para um jogo qualquer que era uma subida enorme, o autocarro parou, tivemos de sair todos, o autocarro não conseguiu subir, depois, já estávamos quase a chegar, não é? Mas o autocarro teve de ficar cá em baixo porque não tinha força para subir. Tenho tanta coisa, algumas lembro, outras não, mas são muitos anos e são muitas memórias, Tenho a certeza que achas e sentes isso, é o principal que levas do futebol. Eu gosto muito de futebol e gosto de andar aqui pela paixão que eu tenho pelo futebol, mas essas coisas marcam muito, o balneário marca muito. E as amizades que ficam. Imagino que sejam algumas centenas. Não são às centenas, são algumas. Alguns conhecidos, mas depois amizades. Sim, a vida também nos vai para outros caminhos, depois a malta perde um bocado onde é que as pessoas estão. Mas tenho a certeza que se ligar a alguém ou me encontrar com alguém de uma época já muito longínqua, que fica sempre... Nunca tive assim nenhum colega que me tivesse chateado, não guardo mágoa de ninguém, nenhum treinador, mesmo aqueles que eu às vezes jogava pouco e achava que eu entendia que podia jogar mais por aquilo que dava nos treinos e aquilo que eu podia emprestar à equipa, mas isso faz parte. Nunca fiquei contente por um treinador ir embora, mesmo aqueles que eu não jogava, foste embora, ainda bem, não. Era com aquele que eu queria mostrar que queria jogar, sabes? E eu tive algumas chicotadas psicológicas, alguns treinadores que foram embora e eu sentia um bocado isso, porque eu percebo o papel do treinador, é difícil, né? Eu tenho de escolher aqueles, eu no fundo eu queria jogar e ficava chamada azia, mas eu compreendia e no momento da saída dele para mim isso não era bom. Não era bom porque eu vejo de outra forma, eu compreendo o papel, é difícil, eu também sou formador, sabes? É complicado. Certamente também apanhaste um ou outro mais fraco, que tu achas que também estavas ali e também vês, Sim, não diria fraco, é as ideias dele, ele é que tem de decidir, mas senti algumas injustiças, mas pronto, faz parte, eu um dia se for treinador se calhar também vou cometer isso, não é? É difícil, é muito difícil, e nós às vezes, adeptos, que o cara não está a jogar nada, o treinador continua a insistir. Ele é que sabe. Se calhar os outros que não estão a jogar não fazem tanto trabalho no treino como ele, por exemplo. Sim. Nós às vezes treinadores de bancada, nós gostamos de opinar muito. Eu sou muito. Nós gostamos de opinar muito, mas isto é uma realidade que nós desconhecemos o porquê das coisas. E depois no fundo é aquilo. Estamos a falar de seres humanos, não é máquinas que vai fazer aquilo tudo direito, está mecanizado para fazer aquilo. Há dias que as coisas não correm bem. Mas o adepto comum não consegue, não joga nada, o que é que aquele estava a fazer, filho do treinador. Muitas vezes não é isso, é o colega que também não treinou bem, até estava tocado, teve o treino condicionado a semana toda e o treinador tinha de apostar naquilo. Portanto, uma série de coisas que nós não acompanhamos. Já me foste respondendo à pergunta final, que é a que eu faço sempre no fim, que é o que é que tu achas por baixo da camisola. Já me foste respondendo de várias maneiras, mas de uma forma mais sucinta, o que é que tu terias como é que tu te definias por baixo da camisola? Não precisas de tirar nem nada, é só mesmo. Sou um apaixonado pelo futebol, que quero muito transmitir aquilo que aprendi e aquilo que aprendi na minha formação aos mais novos, mas também quero muito estar envolvido em projetos séniores. Eu não sei bem a que nível, se como treinador, se como preparador físico, não sei. Eu sei. Já estiveste como preparador físico no Cardeal? Sim, tive ali uma fase com o Marco que estive a ajudar. Eu sei que quero estar envolvido num grupo, isso é a minha coisa, mas também sinto que tenho algumas ideias para transmitir. Agora, de que forma ainda não consegui chegar? Não consegui chegar a uma conclusão. Mas é mais difícil do que formar o 11. Mais difícil do que formar o 11, mas dizendo que, sou uma pessoa que gosto de ajudar o outro, gosto de dar, gosto de receber, mas gosto muito mais de dar.